Caríssimos, aqui quem vos fala é o professor Marcão, para mais um Marcão na História, é a rapaziada do Terceirão. Pessoal, estamos de volta. Vamos conversar ainda sobre os Estados modernos. Tá? Agora é o seguinte, a economia dos Estados modernos. O que são os Estados modernos? Os Estados modernos, na verdade, são os países. Tá? Surgiram os países, Estados modernos, monarquias nacionais, Estados nacionais, como queiram. E quem proporcionou a formação dos Estados modernos? Os reis, unidos-se à burguesia, para se livrar da nobreza feudal. E a partir daí, esses reis chegam ao poder, centralizam o poder em suas mãos e formam os Estados modernos. Aquela equaçãozinha, rei mais burguesia igual centralização do poder igual aos Estados modernos, que são os países, também chamados de monarquias nacionais ou Estados nacionais, a mesmíssima coisa. O que aconteceu? O rei chegou ao poder, mas agora ele tem uma obrigação com a burguesia. A burguesia financiou os reis para formarem grandes exércitos, para eliminarem o poder da nobreza feudal e centralizarem o poder em suas mãos. Tá? Nesse momento, vamos ter uma política econômica nesses Estados modernos, chamada mercantilismo. Só para lembrar, mercantil quer dizer o quê? Comércio, mercado. Ismo, essa expressão usa-se ismo, quer dizer amigo ou amiga. Então, é uma política econômica amiga do comércio. Por quê? Porque foi a burguesia que ajudou o rei. A burguesia vive do quê? Do comércio. Perceberam? É uma troca de favores. Por enquanto eles estão amiguinhos. Depois o bicho vai pegar com a Revolução Francesa. Mas por enquanto eles estão amiguinhos. Tá? Então olha só. Doutrina e prática econômica na Europa, séculos XV ao século XVIII. Então temos aí 300 anos. Tá? Gradativamente essa amizade vai se deteriorando. Por que será? O que vocês acham? Porque a burguesia vai ganhar muita grana e os reis crescerão os olhos e vão querer aumentar a carga tributária, controlar a produção, controlar a qualidade de produção, quer dizer, vão atrapalhar a vida do burguês. O burguês, quando se sentiu atrapalhado pelos reis, vai tirar os reis e eles vão assumir o poder. Vem então a Revolução Francesa e a partir daí vem outras revoluções. Na verdade, alguns alunos poderão dizer assim, professor, peraí, mas a Inglaterra tem rainha, mas não manda nada. O Japão tem imperador, mas não manda nada. A Espanha tem rei, não manda nada. E assim vai, outros países também. Por que não manda nada? Porque quem manda são os burgueses. Eles é que governam. É um poder simbólico. Os reis voltaram a ter só um poder simbólico. Então olha só, o rei vai adotar uma prática econômica chamada mercantilismo. Prática mercantilista. Módulo 2, página 286, 287, pessoal do Terceirão. Então vamos lá no módulo 2. Olha só, o que é uma prática mercantilista? A prática mercantilista, ela está dividida em algumas características. Primeira característica, Portugal e Espanha, esses dois países lá da Península Ibérica, estavam ganhando muito ouro e muita prata que vinha lá das colônias das Américas. América Central, América do Sul. O Brasil e a Espanha. E o carinha lá, o economista chamado Bulhões, aqui eu botei assim, ó, bulionismo, é de Bulhões, o nome do cara, adotou o metalismo, metal, metal nobre, ouro e prata. Ele dizia assim, olha, o índice de riqueza de um país será medido através da quantidade de metais nobres que ele tiver. Quais são os metais nobres? Ouro e prata. Por que ele adotou essa economia? Essa teoria econômica? Porque, na verdade, eles estavam recebendo muito ouro e muita prata. No Brasil foi ouro e diamantes. O Portugal recebeu. Essa teoria aí era baseada na exploração de colônias. E quando você vai pegar o ouro e vai pegar a prata, você está extraindo. É uma economia extrativa. Qual é o problema de uma economia extrativa?
Hein? Pense bem. Quando você extrai, uma hora acaba. Não é por acaso que os árabes estão investindo muito na indústria do turismo. Estão aproveitando que o petróleo ainda tem valor, porque daqui a uns anos vai ter mais valor nenhum. E eles podem até ter petróleo daqui a uns anos, porque as fontes de energia renováveis vão aparecer por aí e não vai ter mais essa procura tão grande pelo petróleo. Eles estão se preparando já para isso. Porque a economia extrativa também. Se continuar extraindo, vai acabar. No caso aqui, não vai ser mais necessário. Tá? Aqui, no caso, eles estavam dependentes do ouro e da prata que vinham das colônias. Do Brasil e das colônias, Brasil, Portugal e das colônias espanholas. É uma economia extrativa, explorando as colônias da América. A hora que acabou o ouro e a prata, foram pro buraco. Acabou, ficaram pobres. Perceberam? É uma teoria furada, mas é uma teoria mercantilista. Outra teoria importante, adotada principalmente pelos franceses e ingleses. Balança comercial favorável. Isso serve até hoje. Funciona até hoje. O país deve exportar mais. O que é exportar? Vender. E importar menos. Comprar. Simples. Vende mais e compra menos. Arrecada mais e tem menos despesas. Essa é a tal da balança comercial favorável, superávit. Então eles, na verdade, os franceses e ingleses defendiam essa ideia. Percebam que existe uma diferença enorme entre franceses, ingleses e espanhóis e portugueses. Outra coisa que eles defendiam, protecionismo alfandegário. A alfândega é o seguinte, quando o produto entra no país, vinha por mar, a maioria, entra no país, vai parar na alfândega. E lá na alfândega é cobrado tributo para esse produto entrar no país. Então, protecionismo alfandegário. Para incentivar a indústria, eles irão evitar a saída de matéria-prima que precisa para a indústria e dificultar as importações. E dificultar a entrada de produto para ser vendido no país. O máximo possível. Dificulta as importações para não concorrer com o produto interno. Protecionismo, proteção. Vai proteger o mercado interno. Se você tiver indústrias no Brasil e você deixar outros países com o mesmo produto inundarem o nosso mercado, você vai falir as indústrias que estão aqui. Então tem que ter uma política protecionista. França. O carinha lá que era o fera da economia era Colbert. Ele cria a teoria do colbertismo. O colbertismo ele é baseado na industrialização, e o pacto colonial. Quer dizer o seguinte, a ideia de pacto colonial é o seguinte, as colônias devem fornecer toda a matéria-prima que a metrópole desejar. No caso, Portugal é a metrópole, Brasil é a colônia. A Espanha é a metrópole, tem as colônias espanholas. A França é a metrópole, tem as colônias francesas. A Inglaterra é a metrópole, tem as colônias inglesas. A metrópole vai pegar tudo que vem das colônias, no que se refere à matéria-prima, e vai vender seus produtos para essas colônias também. Na verdade, a matéria-prima para a indústria vai virar das colônias, para a manutenção das colônias. Essa era a ideia de Colbert. Incentivando a indústria, incentivando o pacto colonial, a exploração das colônias para reter a matéria-prima. Quinta característica, a Inglaterra. Comercialismo. Os ingleses vão investir pesado no fortalecimento do comércio, no transporte marítimo. A maior marinha mercante do mundo era inglesa. Maior marinha de guerra e maior marinha mercante. A Inglaterra é uma ilha. Então, olha só. Eles irão incentivar a indústria têxtil e aqui, no finalzinho do século XVIII, já está entrando na maquinofatura. O que é a maquinofatura? Utilização de máquinas, através da máquina a vapor de James Watt e o terra mecânico de Arkwright. E a partir dali, nós temos a indústria têxtil usando máquinas, não mais manufatura, não mais artesanalmente, mas com máquinas. Uma coisa que eu não posso deixar de contar para vocês aqui é o seguinte.
Os ingleses faziam isso, os franceses também. Eles estavam de olho no que vinha da América Central e Sul, região do Caribe, Brasil, para Portugal e Espanha. O que vinha de lá? Muito ouro, muita prata, muitas pedras preciosas. O Brasil, quando descobriu diamantes, meu Deus, era diamante à vontade e ouro à vontade. O que a Inglaterra e a França fez? Eles criaram o tal do corso. Já ouviu falar? Os corsários. É o seguinte, será feito um acordo do Estado, aqui a Inglaterra, a França e até outros países, né? Isso era uma coisa muito obscura, muito, digamos assim, guardada em segredo, né? Então, olha só, os piratas faziam um acordo com os países para atacarem navios portugueses e espanhóis no Atlântico Sul. Tá? E aí quando fala assim, os piratas do Caribe, porque aquela região do Caribe eles atacavam realmente porque saíam navios espanhóis carregados de pedras preciosas e carregados de prata e de ouro. Inclusive navios, até hoje, né? Existem pessoas que vivem desses mergulhos de exploração para encontrar esses navios. Essa é a característica principal do mercantilismo, política econômica adotada pelos estados modernos. Ficamos por aqui. Depois nós iremos corrigir todas essas atividades. Eu estou dando prioridade ao conteúdo agora, tá ok? Tá gravado e à disposição de vocês. Estou com saudade, rapaziada. Abraçando o Marcão. Fui!